No ar, a partir de agora, mais um episódio do nosso programa Da Cozinha pro Corre. Vem com a gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai contar mais uma história inspiradora de quem está no corre nas ruas com a gente, nossos entregadores, nossas entregadoras, valorizando essa profissão, humanizando essa profissão. E claro, a gente já começa com uma reportagem, sabendo um pouquinho mais sobre a história hoje do Vitor Rafael. É com você, Grazi. E vamos, Cíntia, porque São Paulo está começando a ficar pequeno para Grazi. E eu vim parar em Taboão da Serra para poder trocar uma ideia com o entregador Vitor, para a gente ter uma conversinha maneira aí sobre o dia a dia das entregas. E bora chamar ele? Quase destruiu o portão, né? Vamos lá. Ah, me atendeu, Vitor. E aí, tudo bom? Prazer, viu? Vamos lá dentro pra gente conversar? Vamos, claro, então bora, hein? E vocês estão pensando o quê? A Grazi realmente está rodando tudo. E dessa vez eu vim parar em Taboão da Serra para conversar com o Vitor, que é entregador e também grava conteúdo para internet. E Vitor, conta pra mim, quanto tempo que você tá na pista? Cara, eu trabalho com aplicativo tem 1 ano e 2 meses. Faz 1 ano e 2 meses que eu comecei essa jornada aí das entregas. Rodamos bastante, Grazi. E o que te veio assim na cabeça de caraca? Vou começar a gravar conteúdo. O pessoal vivia falando pra mim, meu, você é palhaço, você faz muita bobagem. Por que você não começa a postar isso na internet? Eu falei, acho que não vai dar muito certo, meu. Eu postar na internet e falar, posta que você faz umas palhaçadas. E tamo aí até hoje, só fazendo bobagem. E sejamos sinceros, é gostoso, né? É bom demais. A gente poder trabalhar e ao mesmo tempo trazer isso como um hobby, né? É bom demais que a gente se diverte o tempo todo, né? A cada momento que a gente tá trabalhando, surge um conteúdo, surge uma ideia, uma palhaçada e aí torna tudo mais leve, né? E nesse tempo você começou realmente como moto? Já se interessou em trabalhar em outros modais, tipo bike? Eu falo que quem trabalha de bike, meus parabéns, tem muita disposição. Porque eu não teria conseguido um sol desse pedalando, não. Mas meus parabéns para quem faz entrega nessa modalidade, porque é guerreiro. E através desse tempo de entrega, até hoje sua moto é alugada? Não. Você já conseguiu conquistar a sua? Já, graças a Deus já. Tá vendo? É isso que eu falo. Com persistência, né? Com persistência a gente chega em qualquer lugar, né, Grazi? E como que você faz? Quantas horas por dia você costuma trabalhar? Eu trabalho geralmente de 8 a 12 horas por dia. Sou um pouquinho preguiçoso, aí eu folgo 2, 3 dias na semana, mas no resto da semana a gente faz as entregas e recupera o processo. Geralmente a gente tem uma metinha ali de dia de 200, 300 reais, se a gente colocar uns 3 dias recuperando 12 horas, dá pra bater essa metinha, a gente recupera tranquilo. É isso aí. E você consegue tirar um dinheiro maneiro? Você acha que você vive bem trabalhando hoje com entregas? Olha, eu diria que minha vida, depois das entregas, mudou da água para o vinho, porque eu conquistei coisas em tão pouco tempo que em anos de CLT eu não conquistei. Então hoje eu diria que eu tenho uma vida bem tranquila. Graças a Deus, a entrega conquistei muitas coisas já. Nesse pouco tempo, fala pra gente, já passou por alguma experiência inusitada nesse meio de entrega? Cara, tem situações inusitadas. Na rua, a gente tá sempre disposto a tudo, né? Só que um dia eu fui fazer entrega na casa da mulher, ela falou, era uma senhorinha, tudo bem? Ela falou, moço, meu chuveiro acabou de queimar. Eu falei, sério, senhora, que pena, não sei o quê. Me passa o código? Ela falou, eu te passo, mas você não consegue trocar o chuveiro pra mim, não? Aí eu, de pacto, né, eu tava no meio das entregas, eu falei, trocar um chuveiro não tava nos meus planos. No fim, como por ser uma senhorinha, eu falei, senhora, eu te ajudo, tá bom? Entrou lá, ela me deu um negócio, trocamos rapidinho, no fim era só a resistência. E nessa brincadeira aí de trocar resistência de chuveiro, ela te deu uma moralzinha com a gorjeta? Cara, eu tava torcendo, enquanto eu tava em pé no balde trocando resistência, eu falei, ela vai me dar pelo menos 10 real de gorjeta, não é possível. Mas no fim ela só deu o código mesmo e eu saí com uma fita isolante no braço, foi o que deu. Cara, esse foi o mais estranho que aconteceu. Quais regiões que você mais gosta de trabalhar? Geralmente eu trabalho ali na região do centro e eu fico localizado mais próximo do restaurante. Eu fico entre Pinheiros, Itaim, Jardins, Perdiz, Sumaré. A região que eu mais trabalho é ali localizado onde tem mais restaurante. E eu ouvi falar também que você participou de alguns programas ali no aplicativo do iFood. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Participei, foi um susto pra mim, hein, que eu não esperava. Eu fui convidado para prestigiar os formandos do curso do meu diploma do ensino médio. E aí me convidaram para eu estar participando, show de Exalta Samba e tudo. Inclusive a minha primeira tatuagem foi a iFood patrocinando esse evento. O 2019 que eu tenho até hoje, cara, foi incrível. Foi uma base que eu até hoje absorvo de uma forma que acho que eu não esperava que acontecesse comigo. Várias coisas maneiras que tem no aplicativo. E além disso, que outros benefícios você já usou no aplicativo? Eu já usei o Avos. O Avos eu estava precisando fazer uns exames de rotina, uns exames,
E o Alves consegue um desconto pra gente excelente. Então eu acabei utilizando o Alves, fiz as consultas, fiz os exames com um desconto incrível e deu tudo certo. Nossa, que É legal. Eu já usei também, eu gosto. Já? Dá bastante desconto, Incrível. né? Dá. Vale a pena. Nossa. E hoje, como entregador, vivendo nesse mundo viciante, qual o seu maior sonho? Hoje meu maior sonho como entregador é conquistar minha casa própria. E também concluir um projeto que eu tenho, que é de ajudar as pessoas, unir os motoboys, onde a gente sai pelos bairros arrecadando alimentos e consegue levar para uma ONG, uma instituição que necessita desses alimentos. Então meu maior sonho é concretizar esse projeto que eu tenho hoje. Gostei muito da ideia do seu projeto, espero que vá pra frente, porque a ideia é muito boa e os motocas são unidos, né? Com certeza. Mas é lógico que a gente quer saber mais. Você topa ir lá pro estúdio pra conversar com a gente? Agora, vamos? Então bora! Partiu. Cíntia, vamos trocar essa ideia aí no estúdio? Valeu, Grazi. Obrigada por explorar um pouquinho mais a vida aqui dos nossos entregadores e entregadoras. Hoje, especialmente com o Vitor, que está aqui nos nossos estúdios. Tudo bem? Seja Tudo muito bem? bem-vindo. Obrigada por estar Obrigado. com a gente. Bruna Braga, mais uma vez, para contar um pouquinho da Cleide, da Bruna no Corre no Futuro e o Johnny Borges. Seja muito Junto. bem-vindo. Simbora, galera. Então, Vitor, como é que tá essa vida de entregador, esse corre nas ruas? Você está curtindo, né? Cara, é a minha melhor parte. A minha vida, eu digo pra geral que deu uma guinada. Porque hoje, com as entregas, eu não tenho só uma liberdade, Uhum. querendo ou não, financeira, um salário elevado ao que eu tinha antigamente no CLT. Hoje eu digo que a cada dia, a cada entrega, eu vivo um momento diferente. E isso é o máximo pra mim. São várias experiências. A gente conversa com várias culturas, aprende muita coisa. Então, entregas pra mim hoje é aquele negócio que a gente leva mais com a leveza, sabe? Parece até Que que é um legal. hobby. É algo maravilhoso. Ah, eu vi uma pesquisa uma vez que entre 10 profissionais, 7 estão infelizes de ver o cara sorrindo desse jeito, Ah, porque ele tá sim. feliz É trabalhando, que é bom não demais. perguntaram pra mim. Se perguntasse... Quem também tá feliz com o que faz é você, né, Bruna? Que tá sempre no corre, que faz mil coisas, além de atriz, comediante, influencer, roteirista. Tem tanta coisa ainda que eu não falei aqui. Sim, agora eu tô aprendendo a pilotar moto. Ah, é verdade. Tô aprendendo Mulher. oficialmente. Vamos pras entregas. Eu tenho vontade de fazer real, assim, Sim. testar um dia, sabe? Uhum. Mas quando eu comecei a estudar pra fazer a Cleide, eu pensei muito em fazer, só que eu tenho medo de moto, eu tenho medo de, né, tô tentando me equilibrar ainda, tô fazendo as coisas aos poucos, mas quero fazer esse corre na rua, assim, É quero isso. entender na pele mesmo, porque estudei ali, fiz o laboratório, conheci a galera, conversei com muitas mulheres que fazem entrega, entendi a vaidade de cada uma, nas ruas, inclusive, vi motos muito mais bonitas do que eu, assim, que, gente, essa Pois moto... é, gente, eu não falei, né, que Cleide, que Bruna dá vida a Cleide na série da Globo, no Corre, Partiu Entrega, né? E você tem uma personagem super vaidosa, super Sim. bonitona. E é esse tipo de entregadora que você encontrou nas ruas? Sim, acho que a maioria que eu encontrei tem vaidade. Assim, elas se preocupam com a beleza da moto, com a beleza delas, com a beleza da entrega. Então Que tem uma legal. sofisticação, A assim, no jeito como apresentação, coloca. né? É uma experiência, elas não fazem uma entrega, elas entregam uma experiência. E acho que tem uma outra coisa também que a minha personagem tem, e eu conheci muitas também que são assim. A minha personagem, ela tá sempre com outro aplicativo também ligado, que não é só É o da Tinder. entrega. É esse, é o que tá sempre ali. A hora que dá o tempinho da pausa, ela vai passando pro lado e vai vendo o que ela quer e o que ela não quer. E eu conheci muitas entregadoras solteiras, assim, e tal, que me contaram isso, de não, eu aproveito as pausas de entrega e assim... Tô fazendo nada. Não é, tô no corre, não tô morta, então vou fazer sim aqui o meu trabalho. E teve umas que já falou que assim, que aproveitou que tava ali já na rua de moto e falou: ah, fiz a entrega, tô perto do date, eu vou fazer o date aqui. E eu achei muito, muito, muito incrível, porque é isso, é não abandonar a vida e a alegria. Acho que o Isso bom é. humor, Uhum. pra quem trabalha em qualquer coisa, mas principalmente pra quem trabalha na rua e com o público, eu acho que o bom humor é o que mantém a gente de pé e muda o dia do outro também, né? Total, você tem essa missão, né, de fazer isso no seu trabalho enquanto humorista. Não é fácil, né, às vezes sair sorrindo todo dia e você faz isso, né? Por mais que os problemas da vida estejam aí, você dá uma graça para sua vida e para nossa também. E o Vitor faz a mesma coisa, que ele já chegou aqui, né, feliz, sorridente, fazendo piada, e você faz isso nas suas redes sociais, você também, que agora você também é influencer, né? Agora, depois que eu vi o que acontece na rua, eu falei, gente, eu preciso compartilhar. Isso aqui é maravilhoso. A rua é uma experiência que a gente não tem fim. Às vezes a gente tá andando, vê um acontecimento acontecendo e fala, cara,
quantas pessoas não perdem uns momentos desses? Às vezes a gente fica, né, tão fechado no nosso mundo, às vezes com um trabalho, alguma coisa, preocupação, escola, e quando a gente cai para as ruas para fazer a entrega, a gente vê que é um mundo tão amplo, acontece tantas coisas, que eu falei, cara, eu preciso compartilhar um pouquinho dessa minha rotina aqui que acontece, que eu acho que a galera vai gostar de ver. Porque é algo que antes, quando eu trabalhava registrado, eu mesmo não tinha essa percepção. Eu tinha uma visão bem mais fechada, inclusive eu tinha a visão de muitas pessoas. As pessoas perguntam assim, por que você é entregador? Por que tipo, você não está procurando uma outra profissão no momento? E eu falo, hoje a experiência que eu tenho na rua, coisas que eu já aprendi, a amizade que eu conquistei, a liberdade que eu tenho de me sentir como se eu estivesse no avião, parece que eu estou voando, que eu estou conhecendo a cidade, estou conversando com pessoas novas, isso para mim é a melhor parte, então eu não tenho como em palavras assim explicar, então eu demonstro tudo isso por parte de vídeo. Que legal. Eu coloco os acontecimentos em vídeo. Ele falou do avião porque ele quer ser piloto de avião, tá? Mas já a gente vai entrar nessa história, isso é muito legal. E é legal também porque o Da Cozinha pro Corre, a gente tem valorizado os profissionais, né, Johnny? Sim. Contado sobre as histórias deles e mostrado que, assim, tá tudo bem, ser entregador é uma profissão como qualquer outra. As pessoas às vezes tendem a dar uma diminuída, tipo assim, não consegui outra coisa, coitado, tá sendo entregador. A gente tem visto aqui as pessoas felizes com essa profissão, né? Você gosta do que você faz. Você encontrou pessoas assim também nas ruas, né, Bruna? Sim, gente que gosta do que faz e que entende que era uma paixão moto, por exemplo. A pessoa era apaixonada por moto. E aí entendeu que ela podia ser profissional com ganhar aquilo dinheiro que ela com amava. isso, né? Isso é o máximo. Vou pegar minha moto, que eu já amo, e vou fazer corre, vou fazer entrega. Eu conheci pessoas assim, eu conheci mulheres fazendo por amor mesmo. De tipo, não, eu gosto de fazer o corre. E aí tem uma coisa que eu posso estar julgando errado. Você tem cara de que é fofoqueiro. Ah, eu gosto. O fofoqueiro reconhece o outro. Eu gosto, né, assim, sempre quando acontece alguma coisa, eu falo, o que aconteceu? Sabe, na rua mesmo, para rapidinho, se não tiver com pedido na bag? O que aconteceu ali? Eu sou Ih, essa pessoa rapaz! também. Aí eu chego aqui com a Bruna e falo assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu ali na rua. Passa fofoca pra E aí frente. você fala assim, você não sabe o que eu vi na outra rua. Eu conheci muita gente assim, no laboratório, e mulheres tipo, falando assim, não, eu também gosto de estar no corre, porque eu gosto de olhar o que está acontecendo no mundo. E os caras também que me falaram, não, eu gosto de fazer o corre, e eu gosto de viver a rotina do corre, porque eu também descubro muitas coisas. Eu falei, então é um explorador de assuntos, não é um fofoqueiro, que a gente arruma novo nome. Notícias. A gente tá noticiando, né? É um né? trabalho informativo. Eu sou certeza. formada em fofoca, né, gente? Jornalista. Jornalismo, diploma. Então que pronto, tem de a querer gente saber fala de que é tudo. jornalista. A gente é jornalista em processo. A gente não tem a formação. Em construção. Jornalista das ruas, repórter das ruas. Não Boa. tem repórter Tem, das ruas. Você tem. também é. Com certeza. Eu sou repórter, assim, das coisas. Aí onde o ambiente que eu tô é o que eu me adapto. Mas a galera gosta de fofoca. E tem muito isso, a pessoa encontrar prazeres no trabalho. Sim. Porque é isso. Se você tá no corre e tá na rua, você já tá fazendo, independente do motivo. Se você tá fazendo porque é uma opção que você encontrou naquele momento, ou porque você escolheu fazer porque é o que você gosta, é o que você curte fazer. Eu acho que você encontrar prazeres é um jeito de tornar o seu trabalho mais leve. Sim. Porque tem o peso da responsabilidade, do cansaço, mas se você achar um jeito de se divertir ali, que seja fazendo fofoca, ou conhecendo pessoas que nem você falou, entendendo outras culturas, conhecendo histórias, eu acho que é um jeito de fazer aquilo ser mais leve. E aí tudo pode ser feliz quando você também está um pouco disposto. Sem dúvida nenhuma. E é tão legal, né? Porque ajudar, né, no reconhecimento desse corre, na profissionalização desse corre, ajuda a aumentar e melhorar a autoestima dessa galera, né? A gente tem recebido muitos entregadores e entregadoras aqui e a gente vê brilhando nos olhos mesmo essa vontade de trabalhar, de fazer o que gosta e com reconhecimento melhor ainda, né? A gente não é o entregador em si, é a entregadora que sofre discriminação no trabalho, né? Você tem uma série de profissões que sofrem discriminação no trabalho. Mas quando a gente tem personagens, né, como a Cleide, que a Bruna está fazendo, como o Jackson 5, que o Marco Luque faz, eles são fundamentais para você criar uma identificação. Olha, a minha profissão está sendo vista na televisão, a minha profissão está... E não está sendo vista por um lado ruim. Está sendo vista por um lado positivo, né? Como que eu estou conseguindo fazer a entrega. A gente tem uma série histórica de profissões, eu acho que ao longo da história do Brasil, a gente foi discriminando algumas profissões e a gente hoje coloca o entregador também dentro desse balde, né, da discriminação. E aí eu acho que personagens como o que a Bruna está fazendo com a Cleide ajudam isso e ajudam mais ainda porque sai do universo masculino e também passam ali pelo universo feminino para trazer uma identificação para essas mulheres que estão ali e começam a admirar a Bruna Cleide, né, como
como uma entregadora que eu tô vendo, que eu tô ali sabendo o dia a dia do corre dela. Vocês têm sentido essa valorização da profissão? Porque tem a série, né? O próprio Marco Luque já interpretava, né, motoboy em outros momentos, trazendo uma graça para essa correria da profissão. A gente tem feito isso aqui de conversar e conhecer as histórias. Você está sentindo, assim, realmente que vocês estão mais valorizados? Hoje a gente consegue, de fato, sentir isso. É nítido. Porque em situações, eu tenho muitos amigos, inclusive influencers motoboy, que a gente se encontra em eventos e tal, e eu vejo parte deles participando de, como tem alguns amigos, Leandro Paizão, que estão em revistas, estão em patrocínios de frente com a marca, a gente olha assim e fala, cara, a gente está sendo incluído. E hoje isso também não se dá só graças aos papéis dos atores, né, do que é praticado hoje na TV. Hoje um exemplo disso grande é o da Cozinha pro Corre, esses eventos sociais onde inclui o motoboy, onde não só para a categoria motoboy, você também mostra para o cliente a inclusão, como o motoboy é importante, acaba diversificando e mudando um pouco a mentalidade das pessoas. E isso faz toda a diferença para a gente, até mesmo no dia a dia. Isso é incrível. Hoje, quando eu chego numa entrega, que o cliente chega para mim, tudo bem, boa tarde, obrigado. Muitas vezes o cliente está lá embaixo esperando, algumas vezes, né? Está lá embaixo esperando, a gente vê que tem uma mudança na categoria. Algumas vezes foi ótimo, né? Algumas vezes. Alfinetadinha no cliente. Não, só para... Agora todo mundo desce. Brincadeira, gente. Mas isso também se dá porque, se você for olhar para a categoria de motoboy antigamente, era só categoria particular, não tinha aplicativos. Então, não se tinha como alguém representar uma classe que é tão autônoma, é tão solta, né? Hoje, com a globalização dos aplicativos, e inclusive de influência, de trabalhos como o da Bruna faz, de séries onde mostram isso, faz com que a gente se inclua, com que realmente mostra. Tem alguém para representar você. E isso é a melhor parte. Sensacional. Bruna, você que tem, né, trocado com as mulheres nas ruas, o que você sente da diferença delas de perspectiva da profissão, de futuro, em relação aos homens, né? Tem uma diferença, né, de como elas encaram a profissão e encaram lá na frente, né? Sim, tem isso na minha área também de trabalho, mas aí conversando com ela, assim, longe de mim, tá, querer falar mal dos caras, tá? Não, mas não tudo bem, a gente... Não tenho nada contra, tenho até um pai que é homem também, tá tudo certo, a gente não tá falando mal. Mas tem uma diferença, porque eu acho que o homem é imediatista. Ele é muito mais pensando no agora ou pensando no essa semana, porque às vezes ele quer muito matar o leão ali, não quer pensar que amanhã vai ter outro leão. E acho que a mulher não, ela sabe que tem um leão por dia todos os dias. Então eu consigo garantir o de hoje, mas e o de amanhã, e semana que vem, e mês que vem, e daqui 10 anos? Sim. Porque eu acho que a mulher, principalmente quando ela é mãe também, tem essa preocupação com os filhos, o futuro dos filhos, porque ela gerou uma vida para o resto da vida dessa vida. Não dá para devolver, né? Não tem como devolver, não dá para falar, não, agora eu não quero mais. Então, acho que tem essa preocupação, esse olhar também de se acontecer alguma coisa comigo, se acontecer um acidente, onde eu me valido, onde eu consigo me garantir, me resguardar, como que meu filho fica nessa situação, ou como eu fico. Porque também tem as mulheres que não partem desse olhar só do outro, do cuidado do marido ou do filho, da família. Elas partem do cuidado delas porque elas já entenderam que elas são um papel fundamental na própria vida. Elas se humanizaram a ponto de se enxergar e dizer, não, eu preciso criar mecanismos aqui para que eu me proteja, para que eu tenha garantias, para que eu viva uma vida mais confortável, com qualidade. E eu sinto muito isso, assim, a mulherada realmente tem preocupações um pouco mais a médio e longo prazo do que os caras, mas nada contra, a gente adora vocês. Até tenho amigos que são homens. Sim. Agora eu quero falar um pouquinho mais dessa sua história, né? Com os aplicativos, com o trabalho no iFood, é tudo muito recente. Você tem só um ano de entrega, né? Você trabalhava em supermercado, em estoque. Conta um pouquinho desse antes e dessa transição para o aplicativo. Cara, que transição foi para mim no caso, né? Como eu tinha falado antes, a gente, quando trabalha registrado, principalmente, é a realidade da maioria hoje em dia, a gente fica meio engessado, meio que num quadrado, né? Sobre que a gente só tem aquilo ali para cumprir, só sai daquilo já vai para casa e volta. E a gente acaba tendo uma visão bem retraída do que o mundo hoje tem. Até mesmo de São Paulo. Eu achava que São Paulo era enorme. Depois de fazer a entrega, eu vi que São Paulo é pequeno. Que às vezes eu tô no Taboão, encontro um amigo, eu tô no Brás e encontro outro. É tudo mais rápido, né? Entendeu? E eu falo, cara, São Paulo acho que não tá tão grande assim, né? E foi uma baita de uma transição para mim. E aí, quando eu fui demitido desse trabalho, e eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida agora? E aí eu tava acabado, isolado, não esperava ser demitido. Aí eu fui pra casa da minha irmã, ela falou assim, tem 3 meses que você tem habilitação, não é? Eu falei, é. Ela falou, por que você não vira entregador? Eu
Eu não tenho nem moto, como é que eu vou virar entregador? Acabei de tirar a habilitação. Eu já vou alugar uma moto, vou cair para as entregas, e se eu não conseguir pagar essa moto? E aí demarcaram a tapa, falei, mas eu vou. Cara, e foi a melhor transição da vida. A vida parece que saiu de um copo d'água para uma jarra. Que legal. Porque é muita coisa que foi acrescentando nessa rotina e de forma natural. Então foi uma coisa que, para mim, as entregas, o aplicativo, a dinâmica de trabalho que o aplicativo te oferece é algo que te proporciona muito mais do que você só uma entrega. Você absorve muito mais coisa nesse entorno. Essa descoberta de mundo, né, é o que muitos dos entregadores e entregadoras que vêm aqui no Da Cozinha pro Corre contam pra gente, né? Eu já brinquei algumas vezes, né, que a minha profissão, né, quando eu era repórter e tal, esse privilégio de estar na rua, de conhecer cada dia uma pessoa diferente, descobrir a cidade. Muita gente não sai do mesmo lugar, né? Porque faz o trajeto trabalho, casa, trabalho. Você está explorando a cidade inteira, né? Isso é uma vantagem que muitos entregadores trazem aqui pra gente, né, Johnny? Ah, total. Acho que essa possibilidade deles, que eu escuto bastante também, né? Tem muito... eu tô na rua, eu tô fazendo meu horário, eu tô fazendo ali a minha autonomia, eu tô escolhendo o pedido que eu faço, né? Eles têm essa autonomia para rejeitar o pedido. Então, essa liberdade que traz é fantástico, né? O Vitor descobriu por acaso, né? Sem querer. Quase que ele não vai, né? Teve um empurrãozinho da irmã ali. E agora, não sai da plataforma, né? Tá ali fechado com a gente. Mas ele descobriu por acaso e acho que essa liberdade, a gente acha, né? De novo, o achismo de alguns que não tem aprendizado na profissão. E aí pelo contrário, é uma profissão que traz muito aprendizado, muito do dia a dia, né? De comunicação, de leitura, de dinâmica, traz uma resiliência gigante para quem está ali dentro dessa profissão. E o Vitor é um exemplo disso. Total, a gente brincava aqui, né, que ele é um comunicador nato, né? O cara fala super bem, com uma facilidade de falar. Obrigado. É muito fácil te entrevistar porque você fala muito bem. E ele falava que ele era muito travado, tinha dificuldade de conversar com o pai no telefone. Acho que a adolescência traz muito isso também, quando você fica adulto, às vezes você se solta um pouco mais. E ele dizia aqui que a profissão, que a rua, ajudou você a se comunicar muito mais, né? Porque num dia você entrega num lugar de gente muito rica, no outro dia num lugar de gente muito pobre, você conversa com vários tipos de pessoas e isso abriu totalmente a sua mente, né? É exatamente isso, porque a gente, eu tinha conversado com ela por trás das câmeras, a gente vê que o mundo, na verdade, as pessoas são totalmente uma mentalidade diferente da outra. Um papo que eu tenho aqui, tipo, agora com ela, eu não consigo ter com outra pessoa, não, assim que eu saio da porta, sabe? Tem mundos diferentes, cada pessoa são um mundo diferente, né? Então, como uma vez eu chego para entregar uma senhora, às vezes é uma senhora mais alegre, às vezes é uma senhora mais introvertida, às vezes é uma mais comunicativa. E a cada vez a gente vai se adaptando, a gente atende de tal maneira, conforme cada um, né? Respeitando o limite sempre do respeito, da autenticidade da pessoa, sem forçar. Sim. E isso, cara, é incrível. A gente tem uma experiência, a gente vê diversas culturas. O que o Johnny falou é uma verdade. Às vezes a pessoa acha que a gente não tem um aprendizado, não tem o que colher da profissão. E uma vez eu fui fazer a entrega pra mulher e ela falou em francês comigo. Aí eu falei pra ela, oi? Aí ela falou, isso que eu te falei é bom dia. Repete. Eu não lembro que eu tenho TDAH, gente. Acho que é bonjour, né? Eu também não falo nada de francês, é bonjour, né? Aí ela falou, tá, é assim? Eu falei, obrigado, viu? Eu falei, cara, a moça me ensinou a falar bom dia em francês. Legal. Então tem muita coisa que a gente vai aprendendo durante o dia que isso vai absorvendo e vai acrescentando para o nosso currículo, né? Que legal. E essas trocas, né? O mundo é feito de pessoas, a gente conseguir trocar hoje no mundo de individualidade, onde a gente está muito atrás do telefone, do computador, isso é muito legal, você ter esse cara a cara, né? Então, com todas essas vantagens que você está me trazendo, você não volta para lugar fechado tão cedo. Ou não, nunca mais, talvez. Pelo menos eu não gosto de cuspir para cima para não cair no teto, mas eu não pretendo não tá nem nos meus planos, nem na última linha. Sim, você gosta mesmo desse corre. Hoje eu gosto. Sim. Mas quantos anos você tem, Vitor? 24. Completa agora. Novinho. É muito novinho. Eu que tô chegando perto dos 40, tô ficando... A gente não precisa falar sobre isso, Johnny Borges. Vamos deixar a questão da idade para trás. Mas aí agora eu tenho uma pergunta importante para você. Beleza. Você decidiu que você não vai voltar mais para um ambiente fechado, né? Onde que você tem um teto pela sua cabeça durante todo o dia de trabalho. Mas como que você imagina seu futuro aí? O que você imagina aí quando... O que você quer ser quando você ficar perto dos 40? Cara, eu espero, de verdade mesmo, amo muito a profissão que eu tenho hoje,
Só que eu acho que é muito importante você ter na cabeça que você não pode ficar até os 70 em cima de uma moto. Sim, que você quer estudar, né? É um objetivo seu. É uma coisa que você precisa se ter um estudo para você formar uma base. A profissão do motoboy é uma profissão incrível. E eu entendo, tem muitos amigos meus, tem conhecidos que eu vejo na rua que tudo bem, são motoboys há anos, fazem isso até hoje e tá tudo bem. Só que hoje eu tenho uma mentalidade que tipo, quando eu tiver minha filha, hoje eu tô casado há 5 anos. Quando eu tiver minha filha, eu acho que eu vou querer estar menos tempo exposto a um risco e ter um pouco mais de segurança, até mesmo para proporcionar uma vida boa para ela. Então, assim, o que eu penso para daqui nos 40? Cara, eu vou me firmar bem agora. Hoje a categoria do motoboy me consegue dar isso. Hoje, com isso, eu consigo, até mesmo nos estudos, que a gente já até toca um papo sobre isso, sobre aviação, algo que era irreal enquanto eu estava trabalhando registrado, fechado ali. Hoje é algo mais possível, eu tenho mais essa flexibilidade, tanto em valores quanto em horário. Então, o que eu penso hoje? Vou me firmar, vou estudar e vou buscar chegar naquela tal profissão onde eu consiga ter aquela estabilidade e dar uma vida tranquila para minha família, sabe? De onde veio essa paixão pela aviação? De onde saiu isso? Desde criança? Começou Não. agora? Pior que não. Eu queria ser bombeiro. Aí depois eu cresci, eu falei, você é doido que eu vou entrar no meio do fogo? Aí eu falei, não quero não. Aí um certo dia eu tava assistindo no YouTube, acho que eu tava com uns 15, 16 anos, e aí eu vi um vídeo de um canal, de um piloto de avião, que ele filmou de dentro do avião, assim, sabe? Ele fazendo pouso aqui em Congonhas. Falei, cara, que incrível. Eu quero dirigir esse negócio aí. Mas você já andou de avião? Já. Foi pra onde? Ó, eu já fui muito pra Bahia, já fui pra Ilhéus. Legal. E o resto foi tudo de ônibus mesmo, que é Rio de Janeiro, que aqui a gente pega 7 horas de rua. Rapidinho, né? Mas eu viajo e avião é uma coisa que me encanta. Sempre me encantou desde pequeno. Só que eu não tinha esses olhos pra profissão, né? Sim. Até então era algo irreal pra mim. Até mesmo há 1 ano atrás, antes da entrega. Era o meu sonho, eu comecei a fazer um curso. Só que o próprio trabalho acabou me engessando. Eu falei, cara, eu não vou conseguir, com o que eu faço hoje, chegar nessa tal profissão, né? E aí eu assisti o canal desse rapaz, eu falei, cara, eu quero fazer isso. Aí eu fui atrás, comecei a estudar para ver qual que são os processos, o que precisa fazer, e aí a gente deu o pontapé. Você já fez curso, então? Ou tá fazendo ou vai fazer? Tá fazendo. Tô fazendo, porque são várias preparatórias, né, para você ser um piloto. Você faz primeiro um curso que te capacita para uma prova, para você poder começar a tirar a habilitação, que a primeira habilitação de avião é uma que você não pode ganhar dinheiro. Você tem que ter uns limites de horários de voo, né, para conseguir ela. Então, assim, vários processos. E era por isso que era bem irreal para mim. Enquanto estava no começo do curso para fazer a prova, eu falei, tá tranquilo, eu tô até hoje. Faço esse curso para conseguir fazer uma prova. Mas depois dos demais, porque você precisa ter 43 horas da primeira habilitação de voo. Depois você tem a primeira, você vai passar pelo processo da segunda, que é a piloto comercial, que essa sim você pode ter um ganho, né? Com a primeira você não pode, e era algo extremamente real, porque até mesmo por valor de flexibilidade. Né? Hoje eu consigo realmente pensar, consigo imaginar, consigo falar, cara, se eu trabalhar certinho, se eu me esforçar, dá para chegar. Que sensacional. E você fazendo iniciando os cursos agora, todo o processo, você acha que o negócio andando, em quanto tempo você já poderia começar a voar? Olha, eu sou bem real. Hoje, com os planos que eu tenho, eu falo que pelo menos no mínimo uns 8 anos. Que legal, é muito, mas é pouco, vai. Assim, dentro do processo é muito mais. Pensar 8 anos E eu falo entre 8 a 10 anos para começar a ganhar dinheiro. Para voar mesmo, pilotar você consegue bem antes, né? Sim. Porque você começa a tirar a habilitação. Só que como profissão, você leva mais tempo. É muita coragem, gente. Eu ficaria na moto mesmo. Eu ando quando eu sou obrigada como passageira, né? Agora, parabéns pela coragem de querer ser piloto. Você ia falar alguma coisa, tipo. Não, 8 anos você está pensando lá na frente. Eu acho que isso é muito bom quando a gente vê ali alguém que planeja o futuro, que olha para o futuro, que é importante, né? Não dá para ser imediatista, ficar pensando só no aqui e agora. É claro que você precisa viver o hoje, não viver o amanhã e nem viver o ontem, mas é importante pensar ali no futuro. Exatamente. E quando a gente fala de futuro, né? Você ainda encantado, curtindo, né? Trabalhando na profissão de entregador, não pretendendo voltar para um lugar fechado, pensar em direitos, né, em benefícios, também é pensar em futuro. Você sente falta disso, de benefícios que você tinha dentro do CLT? Olha, hoje eu posso dizer que é um papo até que a gente estava conversando sobre a mulher tem uma cabeça diferente do homem, né? O homem é muito mais fechado, ele está focado ali que eu preciso fazer dinheiro. Ele não está preocupado no amanhã se ele vai ter. Né? Ele está preocupado em ter hoje para comprar hoje e amanhã é outro dia para ele. Então, eu
sou falho nisso. Hoje em dia, minha esposa fala, mas, meu, você precisa, às vezes, se planejar um pouco melhor. Você precisa pensar um pouco mais na frente. Você precisa mudar um pouco a sua rotina. E ela tem razão nessa parte. E é uma coisa que eu peco. Hoje, pra mim, o que eu tenho, eu tô satisfeito. É algo que talvez eu acho que eu poderia melhorar um pouco. Tipo, pensar, eu preciso de certo benefício, eu preciso de certa segurança. E é coisa que hoje eu sou falho nisso. E, inclusive, é um papo para regulamentação até, né? Porque que a gente tá bem por fora, inclusive eu. E é algo que eu creio eu que seja... que vai ajudar muito, é um benefício a mais para o entregador. A gente tem conversado sobre isso aqui, a gente trouxe para falar sobre isso aqui, para ajudar os entregadores a entenderem a importância de profissionalizar a profissão, né? E é engraçado que você pensa no futuro com o piloto de avião, mas nessa questão você não está pensando tanto no futuro de pagar o seu MEI, de ir lá atrás, de pensar nessa profissionalização. E é isso que a gente quer trazer aqui também, né, Johnny? Nessa importância, necessidade dessa urgência, né? Você não paga o MEI, né, Vitor? Pago. Paga o MEI. Pago. Menos mal. Meu DAS está em dia, calma. Menos mal. Mas eu acho que é isso. A gente precisa ali de um reconhecimento da profissão. Sim. Né? Quando a gente reconhece a profissão, a gente traz ali garantia de direito. E a gente precisa fazer isso, garantir direito com autonomia e flexibilidade, que é o que hoje motivou o Vitor a estar aqui, né, entregando, e é a possibilidade que vai trazer para ele de estudar, né? Ele consegue hoje adquirir tempo ali para estudar para o sonho dele, que é ser piloto de avião. Então, acho que esse é o caminho que a gente tem, né? Garantir direitos, né, fazendo essa garantia do direito para a profissão com autonomia e flexibilidade. E acho que o reconhecimento da profissão vai trazer isso. Então, é importante, né, como a gente tem trazido aqui nos episódios, né, tanto pro Vitor, um menino, né, de 24 anos, nossa, quem dera eu chamando alguém de menino. A gente pode ser pai dele, pai e mãe ainda dele. Não, sim. Poderia ter. Adoraria ser muito filho de Johnny. cedo, a gente poderia, cara, estamos nessa idade. Casou aos 19 e cometeu, mas o menino... Já vamos ser avó, a gente já seria avó nesse momento. Um menino de 24 anos aqui, mas que, pô, como que é daqui 25 anos? Sim. Né? Sim, como que daqui 25 anos a gente tem que olhar? E como é, caso ele tenha ali um acidente, caso ele sofra alguma coisa de imediato. Eu sei que ele já usou uma vez o seguro do iFood, né? Isso, né? Conta um pouquinho sobre o que você passou e aí a gente fala sobre... Claro. E é uma experiência até legal de se dizer, porque ninguém sai de casa planejando em se acidentar. O que aconteceu? Você estava onde? Bateram em você? O que foi? Eu estava assim, eu tinha acabado de retirar um pedido em Pinheiros e eu estava indo em direção à entrega. E estava tendo uma obra ali próximo a Francisco Morato. E nessa obra ela estava muito mal sinalizada. Bem mal sinalizada. E aí o que aconteceu? Tinha um caminhão enorme na minha frente e eu fui passar pela lateral. Só que pela direita do caminhão, onde eu não tinha visão, até mesmo por causa da obra, tinha uma pessoa atravessando. Nossa. Aí o que aconteceu? O trânsito parou. Nessa que o trânsito parou, eu nem sequer tinha visto a faixa de pedestre, porque o espaço era minúsculo. Na hora que eu fui passar, um veículo que parou na minha frente, porque também de repente acabou vendo o pedestre, para não atropelar o pedestre, ele parou de uma vez. Eu estava muito perto dele, acabei colidindo atrás. Graças a Deus foi algo que não foi grave nem nada, mas de imediato eu precisei acionar o suporte do iFood, porque a minha moto acabou furando pneu, entortou as bengalas. Você mesmo não aconteceu nada? Não, comigo, graças a Deus, ficou tudo bem. Tá. Só que naquele momento eu precisei de um suporte do iFood, até mesmo porque eu estava com um pedido na bag, né? E assim que eu acionei, foi um respaldo, sinceramente, que eu não esperava, porque a gente nunca usa, né? A gente não sabe como é que é. Assim que eu acionei, já mandou uma mensagem automática e já veio uma ligação. Assim que eu atendi, era um agente do iFood, falou: Victor, a gente viu que você se acidentou. Como é que você está? Você precisa que acione uma ambulância, você precisa acionar o seguro médico, o seguro medicação. E é uma coisa que a gente, é o que eu falei, a gente não está preparado. E a gente, se dado momento, eu falei para ela: moça, como é que funciona esses seguros? Não sei. Entendeu? É isso, né? A gente está aqui tentando esclarecer que muitos entregadores nem sabem que eles têm esse benefício ali na mão, né? Sim, isso é um fato. E eu falei: moça, como é que funciona? Ela falou: caso você precise para medicamentos, se você vai prezar por tempo e inabilidade de rotas. E eu falei: moça, eu tô bem, meu dano aqui é material. E aí ela encerrou aquele chat, depois veio uma mensagem para saber como é que tava, veio explicando sobre o que ocorreria com a minha conta naquele momento, que era a pausa, que eles dão um bloqueio para a gente poder restabelecer, até mesmo consertar a moto. E foi o que aconteceu, foi um respaldo incrível que eu tive, infelizmente por uma ocasião ruim, mas que graças a Deus eu me senti que eu estava respaldado, acolhido, eu estava né? Seguro, entendeu? Eu tinha um respaldo de alguém se algo acontecer, porque a gente não imagina. Legal, né, Johnny? Não, acho ótimo ele ter esse bom respaldo. exemplo.
Nosso grande ponto, Vitor, é que nenhuma rota seja zero acidente. A gente tem um programa interno chamado Visão Zero, que é para que todas as rotas que sejam feitas pelos entregadores sejam rotas seguras, que não tenha nenhum acidente, né, que nem o entregador se sinta ali na necessidade de correr para fazer a entrega, para que tenha ali realmente o tempo hábil, para que ele consiga realmente ali ter até uma possibilidade mesmo de se sentir seguro. A gente fez um experimento, a gente está trabalhando com vários testes, e a gente deve ampliar até agora no próximo semestre, chamado NUDS. Né? Para quem não sabe, NUDS são mensagens de incentivo, né? Tanto com tanto para falar que você está tendo um mau comportamento, quanto para falar que você está tendo um bom comportamento. A idade do Vitor é aquele que reage bem quando a gente faz uma mensagem de mau comportamento. Então, Vitor, você correu demais nessa entrega. Vitor, você nessa entrega você correu muito. Vitor, você buscou o pedido de uma forma rápida. Vitor, você está correndo à noite na marginal. Para que esse tipo de acidente não aconteça. Então, ter o seguro, ter o suporte é obrigação nossa. A gente tem que fazer. E buscar para que você não precise utilizar isso. Sim. E aí é buscar isso através de um programa que a gente tem chamado Visão Zero, para que todas as rotas, todas as entregas sejam feitas de forma segura. Maravilha. A gente teve a regularização dos transportes de aplicativos, né, dos motoristas de transporte de aplicativo. A tendência, né, nessas discussões que a gente tem trazido também, né, pensando em Brasília, né, com os governantes, você acha que é um caminho sem volta, que isso vai cair aqui para o lado nosso dos entregadores também? Acho que é importante dar um contexto até internacional, sim, tá? Quando se fala a regulamentação do que a gente chama de gig work, né, que é esse trabalho pelo aplicativo, no mundo inteiro tem acontecido. Então tem acontecido na União Europeia, tem acontecido em alguns estados americanos, tem acontecido na Ásia, né, em alguns países da Ásia, na própria América Latina, né, tem acontecido, e é um negócio que vai acontecer no Brasil. A gente teve um primeiro projeto de lei voltado com transporte de passageiros, né? Então aquele transporte passageiro que é feito por carros, né? Então a gente teve primeiro projeto de lei. Ele está parado hoje no Congresso, né? Então ele não caminhou, né? A gente sabe, teve as eleições, então ele deu uma parada no Congresso, mas é um caminho sem volta. Então hoje, quando a gente fala da regulamentação aí do transporte de passageiros que vai acontecer e já tem um projeto de lei, vai ser igual ali para os entregadores, né? Para o transporte de carga, né, e comida. Sim. Então, provavelmente aí a gente vai se deparar com isso. É importante que os entregadores estejam nessa discussão, porque eles são os maiores impactados. Do nosso lado, Cíntia, a gente acredita muito na regulamentação da profissão, né, em regularizar a profissão. E com aspectos que é importante que tenha uma contribuição que venha do trabalhador, que venha do governo e que venha principalmente das empresas. Então, o iFood, além de concordar muito que a regulamentação aconteça, ele acredita que a maior parte do pagamento do sistema previdenciário tem que vir das empresas. Então, tem que vir aqui do iFood para contribuir para a previdência desses entregadores. Então, a gente está olhando muito forte para isso. A gente acredita que precisa acontecer para proteger, de certa forma, a categoria. E essa proteção parece que só tem aspectos jurídicos envolvidos, né, de proteção social, olhando para a previdência e por diante. É mais do que isso. Você traz uma profissionalização. Trazer uma profissionalização para a categoria, você vai trazer ali aspectos comportamentais da sociedade que hoje, às vezes, desvaloriza a profissão, age com violência contra os entregadores. Isso você vai inibir, porque isso acontece naturalmente. Eu tenho um exemplo paralelo, que são universos completamente diferentes, mas isso aconteceu também com as empregadas domésticas. Verdade. Quando a gente começou a ter uma profissionalização da profissão, né, a gente teve ali um avanço para elas, né? E ali, a gente tem ali, para mim, o histórico, né, do fechamento de tipo... Isso é importante quando a gente tem aquele filme da Regina Casé, Que Horas Ela Volta. Espetáculo de filme. É um espetáculo que fala, olha, a empregada é isso, e se você fizer isso com ela, essa vai ser essa consequência ali no futuro. Exatamente. E a gente tem que olhar para o todo aqui, como a gente está olhando para os entregadores agora. É uma questão que você ainda tem muitas dúvidas, né? Está querendo aprender um pouco, mas o
que você tem ouvido nas ruas, né? O que vocês entregadores têm conversado a respeito dessa questão de profissionalizar o entregador? Sim, sinceramente, é algo até que mesmo que eu iria perguntar pro Johnny, porque eu acho que a minha dúvida é a de grande maioria dos motoboys hoje, das pessoas entregadoras que estão na rua, né? Porque a gente, vamos dizer assim, que a gente é muito, se preocupa no trabalho, mas não se preocupa com o que vai acontecer, com o que há de melhorar. E aí fica aquele disse-me disse, um falaram que isso vai acontecer isso, outro falaram que vai acontecer aquilo. E é uma coisa que eu tinha até perguntado pro Johnny, o que hoje, você diria assim, que dentro das regulamentações, de pessoas assim como eu, que têm um conhecimento bem pouco sobre do que há de acontecer na regulamentação, que impactaria, que falaria agora, tipo, agora isso aqui vai ocorrer diferente para você. Sim, sua vida vai mudar disso para isso, né? Qual que você acha que seria o principal motivo, qual que seria a principal cláusula que agora falaria, vai acontecer isso com você para melhor ou para pior que seja? O que você acha que impactaria mais de imediato assim que isso fosse, né, promulgado ali isso que já está na corregedoria, já está rolando? Se começasse a valer, né, essa profissionalização. O que a gente olha, tá? A gente olha algumas garantias, Vitor. Eu acho que uma primeira de piso mínimo, que nenhum entregador deveria ganhar, para qualquer aplicativo, para qualquer menos ali do que um salário mínimo, né, por hora trabalhada. Então você olha ali para o piso mínimo. E aí, se ele não atingir aquela hora trabalhada ganhando o piso mínimo, as empresas deveriam indenizar. Então eu acho que isso é fundamental. E aí um outro aspecto importante é essa proteção social. Hoje a gente tem pelo iFood seguros, mas o iFood é uma das poucas plataformas que tem seguro para os entregadores. Então, se você tiver algum acidente ou até mesmo um incidente, ali você vai estar de certa forma protegido pelo iFood. Você vai ter uma assistência jurídica, você vai ter ali uma assistência social ali protegido pelo iFood. Mas, né, de novo, a gente é uma das poucas plataformas que tem isso. Você tem uma indenização, que às vezes é paga em parcela única. A gente sabe que o planejamento do brasileiro ele não é de uma parcela única. Quando você pensa na proteção social, você vai ter uma indenização que ela é paga de forma contínua, pela sua contribuição, tanto que você contribuiu ali. Então você tem uma contribuição social que vai voltar para você ali, né, essa coisa da previdência. Pensando, seja numa aposentadoria no futuro, ou pensando, seja num acidente imediato que você possa cometer agora, como aconteceu com você. O que aconteceu com você, independente se você estava correndo pelo iFood, qualquer outra plataforma, você deveria estar protegido. Entendi. Você deveria estar nesse caminho. E por último, que acho que é um tripé fundamental, olhar ali para a representatividade, né? Como esses entregadores são representados, qual é a voz desses entregadores. Então, quando você começa a profissionalizar a categoria, você começa a ter ali organizações que vão representar esses entregadores, você vai ter uma proteção social sobre aqueles entregadores e a gente vai ter a garantia ali de um piso mínimo, que é o pagamento mínimo. Todo brasileiro hoje trabalha diante do salário mínimo. Então, todo mundo que está aqui no estúdio gravando a gente, está todo mundo. Se eu tenho um piso mínimo, eu vou garantir um mínimo por hora trabalhada para aquele entregador. Tá? A iFood defende que o mínimo tem que ser maior do que o salário mínimo. Por quê? Porque vocês têm custos. Né? Então, vocês não têm só recebe aqui, tem combustível, manutenção. Cara. Então, a gente defende que o piso seja maior do que o salário mínimo. Nessa defesa para que você cubra os custos e ganhe pelo menos, e aí de novo, pelo menos o salário mínimo. E aí cabe um esclarecimento meu aqui importante. Quando a gente fala do piso mínimo, é ganhar pelo menos em cima ali do salário mínimo, tá? Não é a realidade do iFood. Você mesmo sabe que você ganha bem mais do que o salário mínimo, tá? Não é que vai diminuir, tá? Mas é proteger todos, tá? Todos, seja do Iapoca ao Chuí, você tem a mesma proteção para os trabalhadores. Você trabalha numa cidade como São Paulo, que tem uma demanda alta, que você tem muitas entregas, que você tem essa possibilidade. E aí você tem seus ganhos, sua meta diária, sua meta semanal e a sua meta mensal. Mas às vezes você tem entregadores que estão em cidades menores, que tipo a demanda é menor, né? Você tem uma demanda e aí a gente precisa proteger com pelo menos, tá? Não é o mínimo, o salário mínimo. Deu para entender? Deu. E foi muito importante isso porque essas informações que ele tem, basicamente entregador nenhum, quase nenhum, na verdade, tem essas informações e as picuinhas que rola na rua
Com esse esclarecimento, a gente vê que não é o que tem para acontecer. É isso, a gente está aqui para ajudar vocês a entenderem a importância de serem, né, acolhidos, serem calçados pela profissão e continuar fazendo os corres de vocês em segurança pela rua. Então é isso, quero agradecer a vocês por terem estado aqui com a gente. Vitor, sucesso na sua carreira de motoboy e também de piloto de avião. Obrigada. A gente vai chegar lá. Vai sim, e você também. Obrigada por representar também as entregadoras. Está lindo ver você na tela. Obrigada, gente. Obrigada. E boa sorte na carreira também de influencer. É verdade. Obrigado, Se você dançar, por favor, marca a gente pra gente ver. eu vou dar uns treinos, tá? Ah, de moto ou de dança? De Os dança, dois. né? Vamos fazer o seguinte, sabe dançar? Agora, vai pra gente despedir. Dança agora, pra gente pelo amor de Deus. Será? A gente corre da dança. Não, só se o Johnny dançar Eu não sou comigo. influenciador, eu sou um porta-voz. Você é o do diálogo, você precisa dessa diferente. inclusão com a gente. Então vai ficar a promessa de dançar, então. Então Vai, a fica. gente vai fazer um vídeo junto, você vai me ensinar a correr, tipo, a correr não, a andar de moto, fazer um Vamos. corre de moto. Combinado. E aí eu danço. Vamos, Pacto combinado. selado no Da Cozinha pro Corre. Será que a gente vai ver isso em breve Vitão no se próximo episódio? Prometi. Dos influenciadores. Com a genialidade do Brincadeira, Vitor, Bruna. da Bruna também e do nosso Johnny Borges, a gente Juntos. encerra mais um Da Cozinha pro Corre. Gente, adorei. Obrigada, até a próxima.